no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico ortopedista, Dr. Anderson Sérgio. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, médico maratonista. Né? Bom dia, Dr. Anderson. Agora colocou o Rogério também no meio, né? Coloquei. Tudo que é amiga a gente sai puxando pro que é bom, Só né? falta Geraldinho. Mas você conseguiu puxar Geraldinho. Isso é verdade. Já começou a pedalar, quer dizer que Geraldinho se entregou ao esporte e começou a pedalar. Está fazendo todos os dias 2 km de bicicleta. Já é um bom começo. Bom. Tem que começar. Tudo começa, né, com o começo, né? Exatamente, tem que começar. É devagar e sempre. Não precisa ter pressa. O que precisa é você sempre fazer. Que aí, quando entra na rotina, vira hábito, aí tchau. Aí ninguém segura. Agora, para fazer uma boa caminhada, o tipo de pisada é importante? É importantíssimo. A gente conversou semana passada sobre corrida, principais lesões, cuidados que você tem que ter. E surgiu muita dúvida sobre o tipo de pisada, que tênis mais adequado. Então eu resolvi a gente prolongar um pouco a conversa. A gente consegue até sair um pouco do esporte em si, que são os tipos de pisada. A gente tem 3 tipos de pisada. Você tem a pisada neutra, em que você tem uma distribuição igual de carga na parte lateral e da parte medial, a parte de dentro do pé. Você tem a pisada pronada, geralmente associada com pé plano, aquele pé sem a cava, aquele pé chato. Aí você vai ter a pisada pronada. E você vai ter a pisada supinada, que é aquela pisada mais para fora. Você pisa mais com a parte lateral do pé, que pode estar associado a um pé cavo, ou seja, um pé que tem uma cava maior do que o habitual, ou simplesmente por um enfraquecimento da musculatura, que estabiliza o tornozelo, paciente que já sofreu várias entorses de tornozelo, ou também relacionado com a questão do joelho, o tipo de joelho, porque a gente também tem o joelho neutro, o joelho varo e o joelho valgo. Então o joelho varo é aquele joelho arqueado para fora, como se fosse uma perna de alicate, que a gente popularmente chama. Então, quando a pessoa tem esse joelho varo, esse joelho arqueado para fora, então naturalmente a pisada dele, para acomodar, por uma questão biomecânica, a posição do joelho, ele vai ter essa pisada mais para fora, que seria a pisada supinada. É importante você identificar o tipo de pisada que você tem, para justamente prevenir lesões, prevenir dor. O paciente jovem geralmente não vai sentir dor. Então, os casos que podem causar dor são os pacientes com pé plano, aquele pé chapado no chão, aquele pé com a pisada pronada. Em alguns casos, poucos casos, até 5%, a criança no processo de desenvolvimento, na formação de osso, ele forma uma coisa que a gente chama de barra óssea, que seria o osso vai crescendo, em vez de ele crescer de uma forma independente, separada um do outro, ele vai e junta e forma uma coisa só. E em alguns casos isso pode causar dor. Então, criança entre 8 e 12 anos, com o pé plano, pé chato, sentindo dor na parte de dentro do pé, é importantíssimo ser avaliado por um ortopedista para a gente descartar um pé plano doloroso, porque geralmente o que a gente vai ter é um pé plano não doloroso. Então, vai crescer, vai se tornar um adulto com um pé plano sem nunca ter sentido dor e sem ter nenhuma limitação. Porque cria-se muito esse mito de que quem tem pé plano não é um pé normal. Não, é uma variação da anatomia. Tanto o pé neutro, tanto a pisada neutra, como a pisada pronada, como a pisada supinada, são pisadas normais, ditas normais. O que é que não vai ser normal? O que não é normal é sentir dor. Então, se sente dor, não é necessariamente só por causa da pisada. Então, não é aquela pisada, porque a pisada é errada. A gente tem que avaliar outras questões. Se tem algum desbalanço da musculatura, se tem uma lesão associada que está causando aquela dor. Então, eu recebo muito paciente no consultório, mães geralmente preocupadas, que essa preocupação vem dos avós, né? Os avós ficam colocando pilha nos pais em relação à questão das crianças com pé plano, sem a cavinha. Tem que usar bota, tem que usar bota.
na grande maioria das vezes, a gente não tem mais indicação de usar bota. Então, a gente faz algumas adequações, algumas orientações em relação a estímulos que os pais podem dar para a criança em relação à pisada pronada, essa pisada mais com o pé firme no chão, pé todo no chão, pé chato, mas bota a gente não usa mais. Agora, quais são os principais tipos de pisada? E como é que eu consigo identificar? É fácil eu saber qual é a pisada correta? Pronto, não existe pisada correta. A pisada correta é a pisada que não causa dor, né? Então isso é o principal elemento. Não Isso. causou dor. Não causou dor, tá ok. Como é que você vai identificar a sua pisada? Então, você tem duas formas bem fáceis de você fazer isso. Você pega, primeiro, um calçado que você usa mais no dia a dia, que já tem uso aí de uns 3 meses, e você vai olhar o solado. Então, você olha no solado do calçado. Se a parte de fora do calçado ela tiver mais gasta do que a parte de dentro, então, muito provavelmente você tem uma pisada supinada. Então, você gera uma sobrecarga maior na parte lateral do pé. Se for na parte de dentro, se gasta mais na parte de dentro, se você olha o tênis e você vê que ele está mais surradinho, mais gasto solado na parte de dentro, vai ser uma pisada pronada, um pé plano. Se você não consegue identificar qual lado mais gasto que o outro, provavelmente é uma pisada neutra. Então, isso é um jeito bem intuitivo. Outro é o teste do pé molhado. Você molha o seu pé e você pisa, por exemplo, numa estrutura de cimento, que você consegue colocar a impressão do seu pé. Quando você pisa com o pé molhado no cimento, não fica a marca do pé? Ou então, quando você pisa na areia, não fica a marca do seu pé? Então, quando você pisa, então você molha o pé e pisa no cimento. E você vai ver o formato, a impressão que fica. Se ficar aquele pé chato, aquele pé todo formado, um pé plano. Se ficar aquele formato habitual do pé, onde é como se estivesse faltando a parte de dentro da pisada, uma pisada provavelmente neutra. E o outro tipo, que seria a pisada supinada, você praticamente só tem a parte lateral do pé na impressão no chão. Então esse é outro jeito de você identificar a sua pisada. O jeito científico para você fazer isso seria uma baropodometria. É uma plataforma como se fosse uma balança que você pisa, né, faz alguns testes, salta, gera uma sobrecarga naquela plataforma e ela vai identificar o tipo de pisada, onde é que você tem que compensar com alguma palmilha especial, onde é que tem uma pressão maior. Isso seria o jeito mais adequado até para a gente já pensar numa prevenção, para estabelecer algum mecanismo para prevenir, porque na baropodometria você já vai ver onde é que está tendo uma pressão maior na sua pisada. E em cima disso você já previne lesões. Era justamente isso que eu ia perguntar. Não dá para você continuar, por exemplo, caminhando, se exercitando com problemas na pisada. Você tem que corrigir. Corrigir. Um jeito de corrigir, por exemplo, o tipo do tênis. Hoje a gente já consegue fazer isso. Então, você vai fazer uma caminhada ou até uma corrida. Geralmente os tênis que estão aí são tênis para pisada neutra. Mas você consegue encontrar tênis para pisada supinada e tênis para pisada pronada. Então ele vai ter uma compensação onde você pisa, onde você gera uma sobrecarga maior. Porque muitas vezes a dor ela não vai vir no pé. Às vezes ela vem no joelho, às vezes ela vem no quadril, até na coluna. Então eu já tratei muito paciente no consultório que vem me procura por um problema no joelho. E eu faço o exame, converso e não identifico absolutamente nada de patologia no joelho. E quando vou examinar o pé, eu vejo que ele está com desbalanço na pisada. E a gente corrige essa pisada e a dor do joelho do paciente some. Então o problema não era o joelho, era o tipo de pisada. A gente fez essa correção, não o tipo de pisada em si. A pisada estava gerando uma sobrecarga. A gente fez essa correção, diminuiu a sobrecarga, passou a dor do paciente. Geraldinho traz para a gente aqui o seguinte questionamento do nosso ouvinte. Como é que o médico identifica, no caso o ortopedista, que o paciente tem uma perna maior do que a outra? Então, tem duas formas. Clinicamente, a gente tem a medida aparente do membro inferior. A gente vai pegar uma fita métrica
e tem um ponto no quadril que a gente identifica e a gente vai e mede até um ponto no tornozelo. Compara os dois lados e vê qual lado maior do que o outro. E com o exame de imagem é o exame da escanometria, que é o exame que vai medir, que é mais fidedigno, que a gente vai medir realmente o comprimento dos membros. O que é, já que levantou esse ponto, o que é importante a gente esclarecer em relação a isso? O normal do ser humano ele é ser assimétrico. Então, se você traça uma linha, dividindo um lado do outro, você vai começar a perceber assimetria. Um olho é maior do que o outro, a orelha é mais alta do que a outra, o formato, de repente, do olho é um pouco diferente do outro, só que, de uma forma geral, o nosso corpo é simétrico, a grosso modo, mas quando você vai identificar essas nuances, essas minúcias, você vai ver a diferença. Então, o comprimento dos membros é normal, certo? A gente ter até 1 centímetro de diferença de um lado para o outro. Até 1 centímetro, a gente não vai sentir essa diferença, a gente não vai andar mancando, a gente não vai ter dor no joelho, não vai ter dor na coluna por causa dessa diferença. Entre 1 centímetro e 1,5 centímetros, varia muito de paciente para paciente. Obrigatoriamente, a gente compensa essa diferença a partir de 1,5 centímetro, que aí a gente vai ter que lançar mão de alguma palmilha, alguma compensação no calçado, para que o paciente não sinta dor. Para qual atividade, por exemplo, a pisada neutra ela é indicada? Não tem essa restrição. O paciente com pisada neutra, pisada pronada e pisada supinada, eles podem fazer todo e qualquer exercício. O que é que você vai ter? O paciente com a pisada, e todas as 3 pisadas são pisadas normais. O que é que acontece? Quem tem a pisada pronada, aquela pisada mais para dentro, ele vai ter uma chance maior de gerar uma sobrecarga nos componentes do arco plantar medial. Então, ele vai ter uma chance maior de ter dor na parte de dentro do pé, na parte do dedão do pé e na parte de dentro do tornozelo. Quem tem a pisada supinada vai ter uma chance maior de ter uma tendinite dos fibulares, uma dor na parte ali pegando o dedo midinho do pé. Aquela região vai ter uma sobrecarga maior, então ele tem uma chance maior de ter dor ali. Mas não quer dizer necessariamente que ele vai ter dor, não é uma pisada anormal. Existem esses 3 tipos de pisada: a pisada pronada, a neutra e a supinada. É importante você identificar que tipo de pisada você tem, para você tomar os cuidados necessários para justamente não chegar a ter o caso de dor. Eu tenho a pisada supinada, minha pisada é toda para fora. Decorrente de quê? Decorrente do varismo do meu joelho. Meu joelho é varo, é aquele joelho arqueado para fora. Então, para acomodar esse tipo de joelho, eu tenho uma pisada supinada, mas eu não tenho dor. Nós estamos aqui falando, por exemplo, para um público que faz atividade física ou até para as pessoas que caminham normalmente no seu dia a dia, o tipo de pisada é importante? O tipo de pisada é importante para todo mundo. Faz até você no dia a dia. Não, eu pego muito paciente que não faz atividade física, mas chega com dor no pé. Então a gente identifica o tipo de pisada, sugere uma palmilha de compensação para que não haja essa sobrecarga. O que é que mais comum é pegar no consultório? O paciente com a pisada pronada, essa pisada para dentro, ela acaba tendo uma chance maior do paciente ter dor. Então a gente lança a mão de uma palmilha simples, que você muitas vezes encontra na farmácia, com a compensação no arco plantar medial, na parte de dentro ele tem como se fosse um saltozinho. O pessoal conhece muito aquelas sandálias ortopédicas, usa muito em criança, que você vê que é uma sandália que tem essa compensação maior na parte de dentro do pé. Então, a palmilha ela vai fazer a mesma coisa. Então, você pode usar essa palmilha, e eu uso muito isso com meus pacientes com a pisada pronada do pé plano que tem dor. E não necessariamente relacionado a alguma atividade física. Às vezes, você pega uma pessoa que está sedentária e está sentindo dor no pé, e a gente faz o ajuste dessa pisada com a palmilha ou com o calçado mais adequado, e o paciente fica sem dor. Uma pergunta aqui do nosso ouvinte: meu filho tem 9 anos, gosta de jogar bola, mas caminha com a ponta dos pés. É comum ou devo procurar um profissional? Ele força a parte da frente dos pés para caminhar. Precisa procurar um profissional. Nessa idade,
a gente tem que avaliar para saber se não está tendo um encurtamento do tendão calcâneo, que é esse tendão que fica acima do calcanhar, da parte de trás do pé. A pisada, se ele só consegue andar na ponta do pé, não está certo. Se ele tem o hábito, quando vai correr, corre na ponta do pé, mas no andar, normalmente ele consegue andar sem nenhum esforço, pisando primeiro com o calcanhar no chão, aí de repente seria interessante fazer um trabalho de marcha com ele. Muito provavelmente está havendo um desbalanço da musculatura anterior e posterior, fazendo com que ele acabe naturalmente sempre ficando na ponta do pé, que biomecanicamente não é o normal. Não quer dizer que ele tenha algum problema, mas muito provavelmente isso decorre de um desbalanço da musculatura. Como tem uma musculatura mais forte e outra mais fraca, ele sempre vai priorizar a mais forte, então ele vai acabar sempre ficando na ponta do pé. Isso pode causar um encurtamento do tendão calcâneo. E um pouco mais na frente, ele não conseguir mais, mesmo ele querendo, colocar o calcanhar no chão. E muitas vezes a gente tem que lançar mão de cirurgia para fazer essa correção. Então é importante sim passar por uma avaliação. Com o ortopedista, Com no ortopedista. caso. O ortopedista é o profissional indicado, então, Isso. né? Outra pergunta, tem uma perna maior do que a outra. Usava um calçado compensado em 30 centímetros. Hoje não uso mais. Preciso voltar ao médico para usar? Será que é 30 centímetros ou é 3 centímetros? Deve ser 3, porque 30... porque 30 é muita coisa, né? Vamos considerar que é 3. Eu acredito que seja 3. Talvez o ouvinte botou um 0. A gente tem que ver se essa compensação já existia na fase adulta, então essa diferença ela não mudou, ela continua sendo 3 centímetros. Essa diferença ela só vai aumentar nos casos que o paciente ainda tem um potencial de crescimento. Então, você pega uma criança ali com 10 anos e tem 1,5 cm de diferença. Então, essa diferença ela tem um potencial muito grande de aumentar. Então, realmente tem que ser avaliado de tempos em tempos para ver se está aumentando e ir fazendo essa compensação de acordo com essa diferença. Se lá atrás ele já era adulto, tinha esses 3 centímetros de diferença, então hoje ele ainda vai ter esses 3 centímetros. Então, se ele quiser compensar, ele compensa com os mesmos 3 centímetros. Se ele não está sentindo dor, mesmo assim é importante para prevenir episódios de dor. Mas a diferença, se era de 3, ela continua em 3. Agora, o que eu encontro muito nos pacientes que passam comigo hoje, que lá atrás, em algum momento lá atrás, fizeram a avaliação e viram a diferença, é que o paciente botou na cabeça que tinha diferença, mas quando a gente faz o exame atual, é uma coisa totalmente diferente, às vezes bem menor, que muitas vezes nem precisa compensar. Então, seria interessante de repente ele passar para realmente ver, confirmar essa diferença, mas ele tendo certeza que é essa diferença mesmo, ele tem um exame que fala lá que é essa diferença, então ele pode fazer essa compensação com os mesmos 3 centímetros. Geraldinho está confirmando que são 3 centímetros. 3 centímetros. Eu entendo, 5-0 ontem, 5 gol, ficou meio... Aí até se atrapalhou na mensagem que passou aqui do ouvinte. Então são 3... Isso é a vitória. Já dizer... Tá 50 centímetros. O Abel, que era do Fluminense, dizia que perder é normal, né? O Abel do Palmeiras fala que ganhar é normal. Já tem um recadinho aqui do Dr. Belício para você. Vou deixar para divulgar no final da sua participação. Tem mais áudio aqui chegando, bom dia. Dante, bom dia, doutor Anjo. Doutor Anjo, aqui da Boa Passagem. Eu estou com problema de coluna, quando eu me abaixo, chega a dar aquelas fisgadas e fica dor nos quadris. Aí eu estou pensando em ir para a academia. É necessário eu passar por uma avaliação ortopédica para poder entrar na academia, para fazer musculação? Bom dia. Abraço, Ana, e aí? Bom dia, Ana. Muito feliz com a sua participação. Ana, na verdade, antes de iniciar qualquer atividade física, é importante você passar por uma avaliação médica. Tanto a avaliação do cardiologista, para saber se você tem condições clínicas de exercer aquela atividade sem ter nenhum risco para a sua saúde. E se você tem história de dor, é importante também passar com avaliação com o ortopedista para justamente ver inicialmente que exercícios são importantes para você, de repente que exercícios que no início você tem que evitar para não piorar essa dor. Mas que bom que você está com esse pensamento, o pensamento de que se você tem dor, está acontecendo alguma coisa errada com a sua musculatura, com o seu corpo, você precisa fazer uma atividade física para prevenir e tratar essas dores. Então,
parabéns pela iniciativa, mas é sim importante passar com avaliação para você fazer essa atividade e conseguir ter os benefícios que você está esperando. Tem mais áudio aqui no nosso WhatsApp chegando. Vamos trazer aqui a participação. Bom dia. Bom dia, Marcos Jantas, e bom dia, doutor. Doutor, meu nome é Elma. Eu, com 16 anos, sofri um acidente de moto e passei 3 meses sem andar. E desde que voltei a andar, fiquei com a perna torta, a perna esquerda, eu piso para dentro, só uma perna. Problema no joelho, mas eu nunca senti dor, mas piso para dentro. É normal? E doutor, eu não sinto nada. E desde então eu sou bem gordinha. Já faz mais de 10 anos que tenho esse problema, mas não sinto nada. Hoje já estou com 33. Um abraço, o Elma Garcia, na Paraíba. E aí? Elma, assim, você é jovem ainda, né? Então faz 10 anos, né? Você tinha 23 anos, hoje você tem 33. E estatisticamente você vive pelo menos mais uns 50 anos, né? Que seria a média de idade de uma mulher na nossa região. Então, assim, é importante, o fato de você não sentir dor hoje não quer dizer que você não vai sentir dor lá na frente. Você está muito jovem e você precisa se preocupar com seus próximos 20, 30, 40 anos. Se essa pisada para dentro só no pé, muito provavelmente está gerando uma sobrecarga nessa região da parte de dentro do pé. Então é importante você ajustar essa pisada para que não haja um comprometimento articular, para que não desencadeie um processo de artrose e com isso dor. Então, o fato de você não sentir dor hoje não quer dizer que você não vai sentir dor lá na frente. Então, o melhor que você teria para fazer era justamente passar realmente numa avaliação, de repente o médico que operou você, que faz esse acompanhamento, e ajustar essa questão, se precisar fazer um palmilha especial para você, para sua pisada, ou ajustar no próprio calçado, fazer esse ajuste para justamente prevenir. A gente tem que pensar que o caminho mais fácil sempre é o caminho da prevenção e não do tratamento. A gente tem uma cultura no Brasil, na verdade, de a gente sempre procurar só quando for para resolver. Então, mas o ideal é sempre a gente prevenir, para nem ter o problema para ter que resolver. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Anderson. Eu sou Tânia. Eu gostaria de saber do senhor, porque assim, eu sinto muita cãibra no músculo da minha coxa por trás. Eu gostaria de saber do senhor o que eu devo fazer, principalmente assim quando eu acordo. Eu fico com aquela dor muito cansada na perna. Aí eu faço os exercícios, mas eu sinto quase todos os dias. Eu gostaria de um conselho do Senhor. Muito obrigada e tenha um bom dia. Um abraço, Tânia. E aí, doutor Anderson? Tânia, bom dia. Foi um tema, né, de encontros anteriores, a gente falando de cãibra. A cãibra, ela tem 3 possíveis causas. Ela vai ter a baixa hidratação, ou seja, você está bebendo pouca água. Segundo, excesso de atividade física. E terceiro, falta de atividade física. Essas são as 3 principais causas da cãibra. Então, você tem que olhar, né, fazer uma autoanálise, fazer uma avaliação e ver dessas 3 o que é que está acontecendo. Geralmente, o que é que acontece? Pouca hidratação e falta de atividade física. Isso vai causar essa contração súbita da musculatura, que é a cãibra, e associada a um quadro de dor. Então é importante você fazer essa avaliação. Se tiver tudo ok com você, está se hidratando bem, está fazendo atividade física sem nenhuma sobrecarga e mesmo assim está tendo cãibra, é importante você procurar o ortopedista para fazer alguns exames para ver se não está havendo nenhum desbalanço hidroeletrolítico, ou seja, se alguns cálcio, potássio, magnésio, se esses eletrólitos eles estão normais no seu organismo. Então é importante uma avaliação caso esteja
esteja tudo bem. Caso você esteja se hidratando bem e fazendo atividade. Se não, é você organizar a sua hidratação, beber bastante água e começar a fazer uma atividade física. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. É que meu menino tem 18 anos, ele tem esse mesmo problema do médico, com as pés para fora, que chama pé de pato. Aí, se esse problema tem solução ou se é só esteticamente mesmo? Tem solução ou é estética? Então, geralmente é estética. Eu sempre falo para os pacientes que não existe uma coisa normal, existe um padrão de normalidade, uma variação. Então, você tanto vai ter essa perna arqueada para fora, que é o meu caso, o genovaro, essa perna de alicate, né? Você vai ter a perna neutra, o joelho junta um joelho no outro, ao mesmo tempo que junta um pé no outro. E você vai ter o genovalgo, que é aquele joelho arqueado para dentro, em que quando os joelhos estão juntos, os pés ficam separados. Então, tudo isso é normal, tudo isso é só uma variação da anatomia, é só esteticamente diferente. Se não causa dor, se não gera nenhum desconforto, nenhuma limitação funcional, se ele não deixa de fazer as atividades dele do dia a dia por causa disso, então é só um problema estético. Não é um problema, na verdade. Porque muitas vezes a pessoa acha que é um problema. Não é um problema, né? É normal. Pode conviver com ele. Tão normal quanto o joelho reto, tão normal quanto o joelho para dentro. Contanto que não cause dor, nem nenhuma limitação. Gente, Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, formado pelo FRN, com especialização em ortopedia e cirurgia no joelho em São Paulo. Ele atende diariamente na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Consultas pelo telefone 849-9647-7721. Quem está aqui lhe mandando aqui um abraço é o Dr. Beliso Neto, né? E parabenizando pela vitória ontem de 5-0 em cima do time da Petrobras de Guamaré. Quer dizer que o Palmeiras jogou ontem com a Petrobras de Guamaré? Rapaz, é engraçado. O Palmeiras ganhou de 5-0 na Libertadores e o pessoal queria o quê? Aí ganha do Alto hoje o Piauí, a festa, escutando fogo. Quase que não ganhava, rua, inclusive, rapaz, né? Levando um gol de bicicleta. Levou um sufoco do Alto do Piauí. Rapaz, como as coisas mudam, né, Geraldinho? Impressionante. Mas Aquela soberba do nosso vice não, do Flamengo, quer dizer, aquela soberba que a gente via em anos anteriores, ela sumiu, né? Mas hoje no futebol brasileiro, quem tem a obrigação de ganhar é o Palmeiras. Não, obrigação nenhuma. A gente joga nosso futebol. O importante é participar. A vitória está vindo como consequência do trabalho tão criticado do nosso técnico. Um abraço, valeu. 7h55, Dr. Anderson volta.